mensagem de hoje, quero antes de falar qualquer coisa sobre a mensagem, parabenizar as irmãs pelo evento de ontem. Infelizmente eu não pude estar com vocês, né? Eu e a Lídia gostaria muito, mas é verdade, tenho certeza que eu perdi. E não gosto de perder esses eventos não, irmãos, principalmente quando é na igreja que nós congregamos. E é um evento que as irmãs sempre fazem com muito carinho, com muita oração, dedicação. E confesso que por melhor que seja o lugar onde eu pudesse estar, mas a minha cabeça fica aqui na igreja, fico pensando em tudo que está acontecendo, né? Mas que Deus continue abençoando essas mulheres de Deus, os nossos irmãos que também estão sempre dando um apoio às nossas irmãs, sempre apoiando. E é isso, queridos, parabéns para as irmãs, tá bom? Pelo segundo ano desse evento que mulheres de oração, tá bom? Tadeu, isso, Tadeu, liga. Não, esse aqui não precisa não, meu irmão, aqui, esse aqui já tá bom. Agora quanto mais vento para mim melhor. Mas ficar voando tudo aqui, só um pouquinho já. Obrigado, Tadeu, muito obrigado. Vamos à mensagem de hoje, queridos, por favor, tá aí no slide, mensagem de hoje, chamas no altar. Quero dividir com os amados essa mensagem que Deus colocou no meu coração. E essa mensagem, ela é na verdade o tema do culto de aniversário lá da igreja do pastor Carlos Júnior. Então foi o tema da mensagem, o texto também que ele me deu para que eu pudesse pregar dentro do tema. E eu quero aproveitar e dividir também com os irmãos a mensagem que eu preguei lá. Quero dividir com vocês aqui, tá bom? É apenas um versículo, que é o versículo que está aí em Levítico capítulo 6, apenas o versículo 13, que diz, deixa eu ler aqui na minha tradução: lembre-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo, nunca se apagará. Vamos orar. Amado Deus, eu quero te agradecer. Gostaria muito que a igreja hoje estivesse com bastante gente para ouvir a tua palavra, para entender aquilo que teu Espírito Santo tem para nós. Mas eu entendo que às vezes o fogo, quando ele pega na fogueira, ele não pega no todo, ele começa em pouco. Ele começa pegando em um e outro, e daqui a pouco toda a fogueira está tomada pelo fogo. E eu creio que assim, Deus, está acontecendo com a gente. O fogo está pegando em alguns, daqui a pouco pega na igreja toda. E quando isso acontecer, Deus, a gente vai perceber e vamos experimentar o teu grande avivamento neste lugar, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amados do Senhor, eu não sei quantos de vocês algum dia já foi a Xerém, em Duque de Caxias, mas principalmente se você for a Xerém, você tem que ir para lá por vários lugares, né? Por vários lugares você pode ir a Xerém. Mas o lugar que é assim mais rápido, dependendo do ponto que você esteja, é pelo Washington Luiz. Quando você pega o Washington Luiz, que chega na altura exatamente em Campos Elíseos, você vai perceber que indo em direção a Xerém, do seu lado direito, você tem a refinaria da Petrobras, ou da Reduc. O que nos chama a atenção dessa refinaria é que do meio desta refinaria sai uma torre muito alta. Eu acredito que tenha uns 30 ou pouco mais de altura, metros de altura. E desta refinaria, se você passar qualquer dia, qualquer horário, e que te chama a atenção mais é à noite, o que vai despertar você é que dela sai uma chama muito forte.
uma chama de fogo muito forte. À noite, essa chama, ela não só ilumina toda grande parte da refinaria, mas parte da Washington Luiz fica iluminada com aquela chama que sai daquela torre, daquela chaminé muito alta. E quando você olha para esta chama, eu lembro que a primeira vez que eu vi essa chama acesa foi há 47 anos atrás. Eu tinha 10 anos de idade, passando ali, e eu fiquei assombrado com aquela chama. E passa-se 47 anos depois, aquela chama permanece acesa, permanece iluminando aquele espaço todo. E quando você olha agora para Levítico, capítulo 6, versículo 13, você também vê uma chama, e uma chama de fogo. Só que essa chama, ela não é produzida, não sai de uma chaminé. O texto diz que essa chama, ela está aqui no altar, e o fogo diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Olha o que Deus fala, queridos, para os sacerdotes e para os sumos sacerdotes, que deveriam estar sempre no templo, sempre preocupados com o altar do Senhor. E quando Deus conversa com esses sacerdotes aqui, Deus deixa para eles algumas ordens. E estas ordens, elas não pararam apenas nos sacerdotes e nos sumos sacerdotes, que era a classificação maior ou a hierarquia maior espiritual. Esta ordem que Deus deixou para eles, ela se estende para nós que servimos a Cristo, que possivelmente exerçamos alguma liderança, seja na igreja, seja em nossa casa, seja no ambiente onde Deus nos inseriu. Esta chama, ela não pode se apagar, ela tem que permanecer acesa. E Deus deixa uma ordem, ou algumas ordens aqui, que precisa ser replicada e precisa ser vivida. E a primeira ordem que você percebe que Deus deixou para esses sacerdotes, mas também para nós, é que o fogo arderá. Observe qual é a ordem muito direta de Deus para esses sacerdotes e para nós. Ele diz: olha, o fogo arderá. Nós sabemos de uma coisa, que a igreja do Senhor Jesus, ela é composta de louvor. Nós ouvimos louvores maravilhosos antes da mensagem acontecer. Nós vimos também aqui o diácono Tadeu fala, e a diaconisa Carla fala sobre evangelismo, os evangelismos que eles fazem na quinta-feira, os ar livres que nós fazemos uma vez ao mês, os estudos bíblicos que nós apresentamos aqui. Algumas igrejas têm peça teatral, como nós já fizemos várias peças teatrais aqui, sabe? E se você perguntar o que é que faz tudo isso funcionar, o que faz com que um evento que parece ser tão simples, que foi essas criancinhas virem aqui à frente, sabe, e louvarem a Deus, adorarem ao Senhor, fazerem uma homenagem aos pais, e parece que é uma coisa tão simples. Você vê essas criancinhas aqui, você pergunta o que faz tudo isto funcionar numa igreja de uma forma que dê tudo certo, ainda aqui nesse percurso de começar e terminar a obra. Mas o que faz tudo isso funcionar? É o Espírito Santo. O que faz tudo dar certo, irmãos, eu entendo que é o fogo do Espírito Santo. E eu compreendo que a igreja, ela pode ter dezenas de programações, mas se ela não tiver fogo, e este fogo, diz a palavra, se ela não tiver fogo no altar, ela está condenada a virar um clube social. A igreja que não tem fogo no altar, ela vira esse clube social onde você entra,
bem vestido, bem perfumado, onde você entra muito bem produzido, onde tem excelentes canções, gente bonita para todos os lados, talvez muito conforto, lugar agradável, mas se não tiver fogo no altar, ela vira apenas um lugar bom de convivência, ela vira um clube social onde se fala de qualquer outra coisa, menos de fogo do Espírito. Por isso a igreja ela precisa ter fogo no altar, e a palavra diz: o fogo arderá. Glória a Deus. E o fogo precisa arder na nossa vida, na vida de todo aquele que é servo de Deus. Eu entendo que o cristão, irmãos, que não tem fogo no altar da sua alma, ele se torna religioso. Ele faz a coisa por fazer, ele faz porque entrou na escala, ele faz porque alguém pediu, ele faz porque não tem quem faça, ele faz por qualquer outras motivações. Se ele não tiver fogo no altar da sua alma, do seu coração, ele faz as coisas no automático, vem à igreja no automático, faz qualquer coisa que seja apenas no automático, mas não tem uma motivação do Espírito, não tem algo que arda no seu coração. Todos vocês conhecem esse texto de Atos, capítulo 19, versículos 13 a 17, que conta a história de 7 jovens, filhos de um sumo sacerdote, lá na cidade de Éfeso. Esses 7 jovens, nenhum de nós pode dizer que eles não eram ou era evangélico, porque não temos uma informação muito precisa em relação a eles. Conta apenas o ocorrido, mas diz que ele era filho de um sumo sacerdote. Então nós podemos entender que eles tinham uma origem espiritual, eles tinham uma origem religiosa, eles tinham uma formação, pelo menos dentro de casa. Seu pai, como sumo sacerdote, possivelmente criou todos eles apresentando ao Senhor, fazendo todos os ritos judaicos que eram necessários para que um sacerdote fizesse com seus filhos. Mas o que nos desperta atenção nesses 7 jovens é que eles observaram não o pai, mas agora observaram o apóstolo Paulo na sua missão de pregar o evangelho, de propagar o reino de Deus. E eles ficaram observando o apóstolo Paulo, vendo Paulo pregar, vendo o apóstolo Paulo orar por pessoas, vendo gente, recebendo a palavra de Deus através deste homem, deste apóstolo. Mas eles viram alguma coisa que despertaram a atenção, talvez mais do que a palavra, talvez mais do que algumas outras coisas que Paulo fez. Esses 7 jovens foram despertados por algo. E o que eles fizeram? O que eles colocaram em seus corações? Fazer pelo menos aquele pedaço do que Paulo estava fazendo. Eles então colocaram em seus corações que eles poderiam expulsar demônios também, conforme eles viram Paulo fazer. A Bíblia não diz que esses 7 jovens saíram para pregar o Evangelho, não diz que esses 7 jovens saíram para apregoar o reino de Deus, não viram esses 7 jovens saírem para falar do amor de Deus, do amor de Jesus. Não, o que chamou, despertou a atenção deles foi exatamente Paulo orar por pessoas possessas e elas serem libertas. Então eles pensaram: vamos fazer também. Observe o que é um sentimento religioso. O sentimento religioso é aquele que só desperta alguma coisa que te chama a atenção, mas o sentimento que é movido pelo Espírito, você faz o todo de Deus. Tudo que é de Deus você quer fazer, tudo que é de Deus você quer se envolver. Você não escolhe apenas uma parte do Evangelho, você quer o Evangelho todo para a sua vida. E eles então saíram procurando alguém que possivelmente tivesse algum espírito maligno, para que eles pudessem fazer o mesmo que Paulo fez. E não demorou a achar. Acharam uma pessoa. Então eles foram colocar em prática. Começaram a orar por esta pessoa. E eles disseram: olha, nós vos expulsamos, esconjuro-vos, ou mando vocês, o demônio que está em você sair, em nome de Jesus que Paulo prega.
em nome de Jesus que Paulo prega. Observe que a referência dele estava ainda em Paulo, mas a referência em quê? E referência no expulsar dos demônios. Entenda uma coisa, muita gente boa pode ser referência para você, muita gente boa pode ser alguém que você olha e diga, eu quero me inspirar a ser igual essa pessoa, fazer o que ela faz. Mas entenda uma coisa, a nossa maior referência ainda é Jesus. Jesus é a nossa maior referência. Quando nós deixamos Jesus para não ser referência e ser uma pessoa, nos tornamos pessoas religiosas. Quando a nossa admiração é mais para alguém do que para Deus, cuidado com isso, você pode sair pelo caminho errado, ou o caminho da religiosidade. Eu vos conjuro-vos em nome de Jesus que Paulo prega. E de repente, o demônio que era para sair, o demônio que era para abandonar aquele corpo, aquela vida, sabe, e ir embora e deixar aquela pessoa liberta, aconteceu um efeito ao contrário, um efeito diferente que eles não esperavam. Porque é assim, quem quer viver o Evangelho, que não tem fogo no altar da sua alma, o fogo que não arde na sua alma, fica sempre surpreendido com alguma coisa que não agrada. E o demônio diz, olha, eu conheço Jesus, e sei quem é Paulo, mas você, quem é você? Quem são vocês? De onde vocês vêm? É claro que os demônios sabiam quem era ele. É claro que os demônios, irmãos, tinham todo o conhecimento acerca daqueles 7 jovens. Mas quando ele diz assim, vocês quem são? Isso era uma forma de subjugá-los. Era uma forma de desdenhar. Era uma maneira de dizer, olha, que autoridade vocês têm para querer me expulsar? Que autoridade vocês têm para vir usar o nome de Jesus? Que autoridade vocês têm para querer nos fazer abandonar esta vida que nós estamos derrotando e destruindo? E o texto diz, vocês podem ler com calma, que aqueles demônio não sei, que estava naquele rapaz, parte para cima dos 7, bateu neles, desnudou os 7 de formas que eles saíram correndo pela cidade de Éfeso, desnudos, com as roupas rasgadas e totalmente envergonhados. Por que essas coisas acontecem ainda nos dias de hoje? Porque tem um monte de coisas, menos fogo no altar. O fogo precisa arder na nossa alma. E quando o fogo arde na nossa alma, você não precisa ficar receoso, receosa de impor as mãos, de orar por alguém, sabe, de clamar, seja onde quer que você esteja. Porque quando há fogo, irmãos, tenha certeza que a presença do Espírito Santo, a primeira ordem foi essa, olha, o fogo arderá. Permita que o fogo venha arder na sua vida. Permita isto. Convide o Espírito Santo para dizer, Senhor, vem arder na minha vida, vem arder na minha alma, vem fazer com que esse fogo, Deus, ele seja permanente. A segunda ordem que o Senhor passou para os sacerdotes, que ainda está no versículo 13 de Levítico 6, é sobre o altar. Primeiro, o fogo arderá. Segundo, sobre o altar. E o fogo do Espírito Santo, você pode perceber que Deus dá um endereço para ele. Aonde esse fogo precisa estar ardendo? É no altar do Senhor. Sabemos que a igreja, irmãos, era dividida de várias partes ou compartimentos. A igreja tem altar, a igreja tem o salão, onde nós sentamos e ouvimos as mensagens ou todo evento que acontece aqui. A igreja tem salas de aula, a igreja tem cozinha, cantina, banheiro. Há toda uma estrutura física que compõe uma igreja, no sentido físico. Mas entenda, o endereço que Deus dá para que o fogo comece a arder, ele diz, olha, é no altar. Porque eu entendo, irmãos, que é o altar onde o fogo é produzido. É no altar onde, sabe, aonde Deus começa a mover a sua mão e fazer coisas maravilhosas. É no altar. E muitos trazem fogo de vários lugares. Já vi muita gente querendo trazer fogo de vários lugares para ver se esses fogos de onde estão trazendo incendeiam a igreja.
Esse é o grande problema. A gente achar que pode trazer fogo de tal local, e esse fogo de onde você vai trazer, ele vai conseguir incendiar a igreja. Mas entenda, o fogo ele tem que partir daqui. Se ele não partir daqui, irmãos, vai ter alguma coisa errada. Eu ainda era novo convertido, acho que eu tinha um pouco mais de um ano de convertido. E naquele período, toda sexta-feira eu ia ao monte. Era toda sexta, era certo. Sexta-feira eu estava sempre num dos montes de Caxias. E eu lembro que eu sempre ia com um irmãozinho de uma outra denominação. Na verdade, foi ele que começou a me levar ao monte para nós orarmos. Então, toda sexta-feira, na semana eu perguntava: e onde é que a gente vai orar qual é o monte que a gente vai? Falava: vamos ao monte tal, vamos ao monte não sei aonde. E eu ficava rodando o monte, quanto era monte por aí. E ele falava: olha, fogo é no monte, fogo é no monte. Você quer ser cheio do Espírito Santo, fogo é no monte. Irmãozinho, você sabe, a gente novo convertido, né? A gente, o que falar para você, para se aproximar de Deus, você faz. Você fala assim: olha, planta bananeira, você vai plantar bananeira. Faz girar e você faz. Você acha que tudo que você for fazer, você está com tanta vontade de que Deus encha você do Espírito Santo, que o que mandar fazer você faz. Você está com o coração muito sincero. E esse irmão, então, eu sempre ia com ele para o monte. E certa vez estávamos num monte chamado Cidade dos Meninos, lá em Caxias. E lá tem assim, se um dia alguém quiser ir a esse monte orar, a gente pode fazer aqui montar um comboio aqui e ser alguns carros. Lá são 3 montes e é uma área reservada, é uma área de proteção ecológica. Então você chega lá, tem sempre guarda da prefeitura tomando conta, mas você vai ver vários ônibus estacionados de vários lugares do Rio, que pessoas vão para lá. Então você escolhe qual monte você quer. Você entrou ali naquela reserva, você tem 3 montes para orar. E além do monte você tem uma mata ainda, que tem um só ora na mata. E eu lembro que esse irmão chegou e me levou para esse monte. Então fui, achei maravilhoso, aquele monte de gente entrando, subindo, escolhendo os montes para orar. E ele então me deixou assim numa parte do monte e falou: Paulo, você ora aí, que eu vou orar na mata. Eu falei: mas por que você não ora aqui? Tem que orar na mata. Porque lá na mata o negócio é mais estreito. Lá o fogo pega e você não está preparado para isso. Eu falei: como assim? Ele falou: não, um dia eu te explico. Lá na mata, lá é um relacionamento com Deus poderoso e não sei o que, mas você ora só aqui. Irmãos, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Ele já tinha alguns anos no Evangelho, era novo convertido. Eu falei: bom, ele sabe o que está fazendo. Então eu falei: tá bom, vou ficar orando aqui. Eu lembro que eu fiquei lá orando e tal, e tinha outras pessoas lá também. E ele entrou, se emaranhou pela mata e foi orar dentro da mata. Não sei quanto tempo, se 40 minutos depois, 1 hora depois, eu escuto um grito. Alguém gritando tal, e quando olha tudo escuro, né, irmãos? Eu vejo aquele vulto sair dentro da mata, correndo, e era ele. Mas ele veio: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí eu falei: caramba, Deus, o fogo pegou na mata. O camarada veio: glória a Deus, com uma caixinha assim na mão, com a mochila nas costas. Ele vinha do trabalho, a gente sabe do trabalho que eu passava lá em casa, a gente era tudo. E ele com a mochila nas costas e uma caixinha, e glória a Deus, glória a Deus. Falei: o que houve, cara? E varão, Deus se manifestou para mim. Falei: glória a Jesus. Aí ele começou a marchar comigo lá no monte, eu também marchei com ele. E falei: glória a Deus, glória a Deus. E eu falei: ei, Deus se apresentou para mim, Paulo. Eu vi um fogo, e de repente na minha frente um monte de brasas começou a queimar. Eu falei: é mesmo? Como é que é isso, cara? Não pode chover? Não, está aqui dentro da caixa. Mas por que eu vou para aí? Porque eu vou levar para a minha igreja. Eu falei: cara, mas por que tu vai fazer com isso na tua igreja, rapaz? Eu falei: cara, porque a minha igreja está fria. E a minha igreja precisa de fogo. E eu vou levar isso para o pastor. Eu vou dar essa caixinha para ele. Quando ele abrir essa caixinha lá no altar, o fogo vai pegar e a igreja vai ficar avivada. Eu falei: caramba, é mesmo, cara? E eu falei: pô, glória a Deus. E eu fiquei assim, sabe, irmão, aquela expectativa. E isso, tá bom, ele foi, a gente
orou e descemos do monte, e ele falando, não, deixa o pastor pegar essa caixinha para tu ver o que é que vai acontecer aí, o fogo e tal. Tá bom. Quando foi na segunda ou terça-feira, que ele fez isso no domingo, ele disse que eu fui na casa dele, porque eu queria saber das novidades, irmão. Naquela época não tinha celular, né? Não tinha computador, não tinha Zap, não tinha Face. Então, fui até a casa dele. Quando ele chegou do trabalho, eu falei, ei, meu irmão, caramba, me conta, cadê? Como é que Deus fez lá? Eu olhei ele com um semblante assim, meio apagadinho. Eu falei, o que houve? Eu falei, o que houve, varão? E ele falou assim, rapaz, puxa vida, deu tudo errado. Eu falei, o que houve? Sabe, lembra que eu falei que a minha igreja precisa de um avivamento? Eu falei, não sei. Pois é, eu falei para o pastor que Deus me deu algo para entregar para ele, mas tinha que ser entregar no domingo, quando a igreja estivesse cheia, ele abrisse ali, Paulo, o fogo ia pegar logo no pastor e isso o quê. Então eu falei, pastor, que eu tinha algo de Deus para entregar para ele, nas mãos dele, e que ele chamasse todo mundo para a igreja não perder, que ia ser algo fantástico. E o pastor, então, conhecendo o irmão, sabendo que o irmão é irmão de oração, ele começou a mandar avisar, avisa para o irmão aí, não perder ponto domingo não, porque o nosso irmão fulano tem algo assim de Deus para a igreja, e o que é de Deus a gente recebe. Aí tá bom, a igreja ficou naquela expectativa, até que chegou o momento que o pastor falou, fulano, irmão, vem cá, querido, agora o irmão trouxe algo do Senhor para a gente, e o que Deus trouxe aí para que a igreja do Senhor fique avivada, para que a gente, sabe, o que houve? Aí trouxe e falou, pastor, o senhor sabe que a igreja está fria. Aí o pastor, a gente precisa orar mais, a gente precisa evangelizar, a gente, o quê? Pastor, o senhor sabe que tem que pegar fogo no altar. Aí o pastor, tudo bem, varão, não é verdade, a gente precisa disso. E aí, me digam, por que você pediu para que a igreja toda estivesse aqui? O que você tem? Ele falou, pastor, o senhor sabe que eu vou para o monte toda semana, então eu trouxe aqui algo que Deus mandou entregar para o Senhor. É de Deus por ir para o Senhor. É de Deus para o Senhor. Deus mandou entregar na tua mão e disse que quando o senhor abrir isso aqui, pastor, olha, essa igreja não vai dar mais de gente. Aí o pastor ficou assim, né? Poxa, então eu quero ver. Aí entregou naquela caixinha na mão do pastor. Aquela caixinha, na verdade, era uma caixa que ele botava a marmita dele. Então, para a marmita dele não abrir a mochila e vazar, ele botava dentro daquela caixinha, passava um elástico, e foi essa caixinha que ele pegou lá na mata para botar a brasa viva. Então ele chegou e falou, está aqui, pastor. Quando ele abriu a caixinha, o pastor olhou assim e falou, que isso, varão? Que isso? O senhor está vendo, pastor? Deus mandou aqui para o senhor? Eu falei, estou vendo um galho. O que é isso? Foi um galho que Deus mandou? Aí, não, pastor, aqui está em brasa. Pastor, não tem nada aqui não, meu irmão. Aí o irmão chegou com dor, não foi? Ué, pastor, mas estava em brasa viva lá. Estava em brasa viva. E Deus mandou de entregar porque o senhor precisa de avivamento. Aí o pastor falou, você tem certeza que foi Deus que falou contigo? Como é que Deus fala contigo e não fala comigo? Como é que Deus manifesta o poder dele lá na máquina, diz para você me entregar, e você traz aqui, isso é pegadinha de Deus? Deus não é Deus de confusão, meu irmão. Deus não é Deus de pegadinha. Você acha que você ora mais do que eu? Você acha que você é mais crente do que eu? Você acha que eu não sofro quando eu olho e vejo bancos vazios? Você acha que eu não oro na madrugada enquanto você está no monte? Você acha que eu também não tenho meu relacionamento com Deus? Você não acha que essa igreja do Senhor, quem tem mais interesse em ver essa igreja sendo abençoada é o Senhor, mais do que eu e você? Aí o irmão ficou assim olhando, tentando entender o que foi aquilo, o que aconteceu. Você sabe qual é o resumo disso? É que a gente quer trazer fogo de fora para ver se acende aqui dentro, quando o fogo tem que começar daqui para ir, não é de lá para cá. O fogo tem que começar no altar. É no altar quem está pregando, é quem está ensinando, é quem vem para cá, tem que começar daqui. Às vezes a gente acha que o fogo tem que vir de fora.
Quando você olha aqui para Levítico capítulo 10, versículo 1, você vai perceber que esse foi um grande problema. Foi uma mensagem recente que eu preguei aqui para vocês sobre Nadab e Abiú, dois sacerdotes, um dos primeiros levantados por Deus, filhos de Arão, dois sacerdotes, sobrinhos de Moisés, que foram ao templo para sacrificar, para queimar incenso diante do Senhor. E o texto parece que houve uma injustiça de Deus, porque quando eles foram começar a fazer isto, os dois foram fulminados. Aí você tem que entender por que eles foram fulminados. Eles foram sacrificar no templo. Aí você vai entender que eles levaram fogo estranho, pegaram fogo que era lá de fora, para querer incendiar dentro do altar, quando na verdade o fogo que eles teriam que pegar era o fogo que era aceso no altar, o fogo do altar que tinha que queimar o incenso, não era o fogo lá de fora, não, é o fogo do altar. Então eu entendo uma coisa, o que faz com que o fogo do Espírito Santo em nós, em nossa vida, ele tem que começar no altar, porque se não tiver fogo aqui, não adianta você trazer fogo de fora para cá, tem que começar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Vou levar um irmão, não sei de onde, vou levar um irmão para ver se bota fogo na igreja. Irmãos, ele pode até vir, botar fogo no dia, pode botar fogo no outro dia, mas quando ela for embora, leva o fogo com ela. Quando ele for embora, leva o fogo junto. O que tem um problema aqui é que esses dois jovens foram exterminados, mortos, porque eles tentaram levar fogo deles, fogo produzido, fogo particular, fogo que eles criaram. Quando você olha aqui Isaías capítulo 6, o versículo 6, Isaías vê o mover de Deus, a glória de Deus, mas o que despertou muita atenção e assustou Isaías no seu chamado para ser profeta, foi que saiu um fogo. De onde sai esse fogo para queimar os seus lábios? Foi lá da cantina? Foi do hall do templo? Não, o fogo sai do altar. Ele viu o fogo sair do altar, queimar os seus lábios e purificar. Entenda isso, querido. Se você quer fogo na sua vida, busque fogo no altar do Senhor. Tem gente que quer buscar fogo na internet, quer buscar fogo, sei lá, onde quer que seja. Busque fogo no altar, mas pastor, está faltando fogo. Então ora a Deus para que o fogo pegue. Ora a Deus para que Deus se manifeste, ora a Deus para que as coisas comecem a mudar. O fogo tem que pegar no altar do Senhor, não pode vir da cantina, por melhor que seja a cantina. As irmãs são mulheres de Deus, mas o fogo aqui tem um endereço. Deus diz, olha, fogo no altar, não é na cozinha. A sala de aula é maravilhosa para a gente dar aula, mas não é lá que o fogo tem que pegar no altar. Aleluia. Eu fico impressionado também com Elias. Elias dá um dos conselhos mais interessantes para os profetas de Baal. E eu posso dizer para vocês que o conselho que Elias deu para os profetas de Baal lá no Monte Carmelo, ele também serve para nós. Não foi só para os profetas de Baal, não. Se você der uma olhadinha aqui, ó, em 1 Reis capítulo 18, versículo 25, apenas o início dele diz assim, olha, mas não ponha fogo na lenha. Para quem que ele está falando isto? Ele está falando para os sacerdotes demoníacos lá do reinado de Jezabel. Ele está falando para os profetas de Baal, que queria chamar a atenção dos deuses deles, queria usar aquele altar para que ali os deuses deles se manifestassem, mostrassem quanto eram poderosos. Mas ali havia um sacrifício. E o que Elias diz? Olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, podem consultar os deuses de vocês, podem se mutilarem, se cortarem, se machucarem, gritarem, chorarem, pode fazer qualquer coisa, mas não ponha fogo na lenha. Fogo não tem que vir de vocês. O fogo não pode ser produzido por pessoas. Eu não posso produzir fogo. Sabe o que é produzir fogo? É quando a gente simula que o Espírito Santo está falando, quando não é. É quando a gente simula que está falando em línguas estranhas, nós não estamos. É quando a gente simula que está tendo uma visão, não estamos. É quando a gente simula que está profetizando e nós não estamos. Isso é fogo produzido por nós. É quando a gente quer
sabe, dá uma espiritualizada na coisa. Então a gente veste uma roupagem ultra espiritual e a gente começa então a querer produzir fogo, quando na verdade, irmãos, quem produz fogo é o Espírito Santo. É Ele que nos aquece, não é um pandeiro, não é um tocar. Às vezes está num grupo de pessoas, daqui a pouco chegou um pandeiro, começa a tocar o pandeiro e começa todo mundo a se manifestar. Irmãos, o fogo não pode ser produzido por pandeiro, por melhor que seja a música, mas tem que ser produzida pelo Espírito Santo. Às vezes uma simples oração, Deus começa a botar fogo em todo mundo. Aleluia. Não sei se todos estão gostando do que eu estou falando, mas eu estou falando aqui que é pura verdade. Não ponha fogo na lenha. Foi a ordem de Deus, de Elias, para aqueles sacerdotes: não ponha fogo na lenha. Deixa eu falar para você, não ponha fogo na lenha, deixa que Deus ponha o fogo. Tanto que quando Elias começou, nem começa a orar direito, olha a diferença. O profeta Elias nem começou a orar direito, nem termina a oração, mal começou a produzir a oração, o fogo desce, consome todo o holocausto. Esse foi um grande exemplo. A gente precisa entender que o fogo tem que vir do alto, do Senhor, para a nossa vida, no altar. O fogo tem que arder no altar. Terceira e última ordem de Deus para os sacerdotes, mas para você também que é servo e serva do Senhor. Ele diz assim: olha, não se apagará. A chama da Reduc faz com que aquela chama seja produzida. A gente fica pensando: por que aquilo está queimando aí? Por que queima dia e noite, aquela chama não apaga? Mas o que produz aquela chama é o excesso de combustível. Então, para não saturar ou sobrecarregar as máquinas, eles queimam. Aquilo ali é excesso de combustível que a chaminé vai queimando, para não sobrecarregar as máquinas. Mas qual é a chama que nós temos colocado no altar do Senhor? Qual é a chama que nós temos sido usados, sabe, que tem ardido? O que tem produzido essa chama em nós? Sabe, você já parou para pensar? Qual é a chama que tem ardido no coração, no seu coração, no altar da igreja? Sabe, qual é a chama que está no altar da sua igreja? Qual é a chama? Eu lembro que não faz muito tempo, estava passando numa igreja, em frente a uma igreja, e algo me chamou a atenção quando eu olhei lá para dentro. Eu olhei e os meus olhos foram exatamente numa parte do altar. Se não me engano, era o lado direito do altar. Eu vi uma chama acesa, dessa altura assim, no altar. Aí eu olhei e falei: que é isso? Aí fui chegando para perto, vi aquela chama assim. Aí você sabe o que era? Era uma chama de papel. Parece chama igual fogo, né? O que fazia aquela chama assim era um ventilador que jogava aquele papel em formato de chama e fazia assim, flamulava assim. O ventilador de baixo jogando o vento para cima, e aquela chama igualzinho. Era uma fogueira, simulando fogo no altar, com o ventiladorzinho jogando o vento para cima, e aquele papel subiu. Aquele papel nunca descia, ficava assim, só subindo. Irmãos, eu tive que rir. Eu não gosto de rir dessas coisas, eu tive que rir. Eu começo a pensar que quando se usa chama artificial para dar uma sensação de espiritualidade, significa que o verdadeiro fogo já foi embora. Quando você tem que usar uma chama artificial que não é verdadeira, para dar um ar espiritual, sabe, para dar uma simulação de que o Espírito Santo está ali. Quando isso acontece, não precisa de um ventilador, de um papel num desenho de chamas, sabe, ela simula ali um fogo pegando. Isso é preocupante. O que nós não podemos deixar é que o fogo se apague. Pastor, é possível se apagar o fogo? É possível? Isso sim. Olha o que diz aqui, 1 Tessalonicenses 5,19: não apaguem o Espírito. Dê uma olhadinha na sua Bíblia que o E é com E maiúsculo, Espírito é com E maiúsculo, não é minúsculo, é maiúsculo. Então nós não podemos apagar o Espírito Santo dentro de nós. Essa chama, ela não pode se apagar. Essa chama tem que ser uma chama verdadeira, não pode ser chama produzida por nada.
E eu entendo que a matéria-prima, irmãos, que não deixa a chama se apagar, é a oração. A oração não deixa a chama da sua alma apagar. A palavra de Deus não deixa a chama apagar. A santidade não deixa a chama apagar. A comunhão com o Espírito Santo não deixa a chama se apagar. E a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, ela tem que ter chama no altar. E quando ela tem chama no altar, tudo muda. Eu quero finalizar essa mensagem. Eu lembro que o meu sonho era ser batizado no Espírito Santo. Sonhava em ser batizado no Espírito Santo. Agora já estava no Evangelho há 3 anos. E eu pertencia a uma determinada denominação. E nesta denominação me foi dito que se eu orasse e jejuasse, eu seria batizado no Espírito Santo. Nesta época eu trabalhava na Toulon de Caxias. E eu lembro que eu entrei numa campanha de oração, porque naquela denominação só podia ser obreiro quem fosse batizado no Espírito Santo. Eu queria ser batizado no Espírito Santo para ser obreiro. Então eu entrei num propósito de jejum. E eram algumas semanas jejuando. E eu comecei então, jejuando, jejuava. Irmãos, as pessoas falam para jejuar, não te ensina como jejuar, não te orientam o que é jejum, de que maneira se faz o jejum. E eu estava querendo, era ser cheio de Deus, eu queria falar em línguas estranhas, eu queria falar em mistério, eu queria ser ousado, então eu falei, vou jejuar. E eu jejuei a primeira semana, a segunda semana, na terceira semana, agora eu estava desidratado. Eu já estava com problema de saúde. Eu ia trabalhar, irmão, já tinha perdido 6 quilos, estava na capa, doente. E o pessoal falou, Paulo, tu está doente, cara, o que é que você tem, rapaz? Eu falei, não, estou no propósito com Deus aí. Saía da igreja, saía do trabalho, fechava a loja, Toulon de Caxias, já ia direto para a igreja, e chegava lá, oração, aí eu via lá um sendo batizado, outro sendo batizado, e eu vi o pessoal com a cara limpinha, ninguém com o cara que jejuou, e eu com os olhos já encostando na nuca. Eu falei, não é possível, cara, estou na capa aqui, pô, eu vou lá na frente, orar, e por mim eu volto do mesmo jeito, e eu ficava olhando para um, o cara começar a falar línguas, e outro aqui, eu falei, por que eu não? Comecei a ficar com raiva de Deus. Eu falei, pô, Deus está sendo injusto comigo, não está vendo meu sacrifício, porque ele disse que jejum é sacrifício, e eu estou fazendo meu sacrifício para ser batizado, eu já estou doente aqui, vou trabalhar doente. E, irmãos, olha, e eu comecei a ficar magro, e começou a me dar diarreia forte. Aí eu estava atendendo o cliente, daqui a pouco eu falei, meu irmão, só um instantinho, eu volto aqui, só um minutinho. Ia para o banheiro lá, daqui a pouco o cliente ia embora, eu ficava lá passando mal, porque eu estava fazendo uma coisa que eu não sabia como fazer. Eu queria ser batizado, cheio do Espírito Santo, e eu estava vendo que aquilo não estava adiantando. Eu fiquei decepcionado com Deus, fiquei triste com Deus, porque um montão de gente foi batizado, foi separado para ser obreiro, e eu não fui batizado, eu voltava no banco do mesmo jeito, até que um mês jejuando, eu falei, quer saber, não vou orar mais não, vou jejuar mais não, Deus não quer me batizar no Espírito Santo, então não estou nem mais aí para isso não, Deus não me escolheu, Deus não está afim de mim, então deixa outra aí, faça a minha vez. Fiquei chateado com Deus não queria me batizar no Espírito Santo de jeito nenhum. Passou seu tempo. Eu agora já não estava mais nessa igreja. Eu estava na igreja onde posso dizer que foi toda a minha formação, foi a Igreja Missionária Evangélica Maranata. Eu via os irmãos fazendo ar livre, caindo um montão de gente possessa na noite, expulsando o demônio, um louvor maravilhoso, gente pregando assim com autoridade, um mar de gente assim. Toda quinta-feira, quando eu ia lá para a minha antiga igreja, eu via de lá, fazendo ar livre ali. Eu falei, caramba, esse pessoal é diferente, pessoal cheio de autoridade, os demônios obedecem a ele, eu vejo o pessoal pregando com ousadia. Caramba, aí um dia eu fui assistir o ar livre, pronto, fiquei fisgado ali, aí passei a frequentar a Maranata. Eu estou lá, irmãos, e a Maranata tinha uma vez ao mês, tinha vigília, e essa vigília ia aproximadamente umas 2.000 pessoas, na vigília da Maranata. Era toda primeira sexta-feira do mês, chegava lá, tinha umas 2.000 pessoas, o tempo tomado de gente.
E o meu antigo pastor, que Deus já recolheu ele, o pastor Cassiano, ficar tocando sanfona, o pessoal lá ele com a sanfoninha dele, o pessoal lá com os instrumentos mais modernos, baixo, tecar lá, e ele lá adorando a Deus, louvando o Senhor, tal. E eu achava aquilo maravilhoso, irmãos. E chegava um momento na vigília que começava meia-noite até as 6 da manhã. Tinha só uma parada só para um café lá na cantina da igreja, depois todo mundo voltava. E ninguém ia embora não, irmão. Ninguém ia embora não. Era de sexta para sábado, lotada, 2.000 pessoas, como já passei que mar de gente, e todo mundo buscando a Deus. E tinha uma hora que era a hora de quem queria ser batizado no Espírito Santo. Quando o pastor falou isso, quem quer ser batizado no Espírito Santo, aquilo ali falou, eu falei, ai meu pai, tô fora, tô nem aí, quer nem saber, vai outro. E o pastor, olha, se alguém quer ser batizado no Espírito Santo, quer ser revestido com o poder de Deus, você vem aqui, nós vamos orar. Aí foi aquele monte de gente, cara, um monte de gente à frente. Aí o irmãozinho, né, que estava também querendo ser batizado, levantou e falou assim, vamos lá, Paulo, vamos lá na frente, lá, vamos orar. Eu falei, vou nada. O quê? Tu não vai não? O que houve? Eu falei, não acredito nisso não, pai. Só comigo Deus não funciona com os outros, não é comigo não. Aí ele falou, rapaz, nós vamos lá. Eu falei, não vou não, cara, vou não. Deus não vai me batizar coisa nenhuma não. Vai você, vai lá, pode ir você. Aí foi, tem um monte de gente na frente. Aí ficou eu lá, mais umas meia dúzia de gato pingado assim, olhando, com aquela cara assim, e fogo lá, os irmãos orando, buscando a Deus. Daqui a pouco, começaram lá a louvar o Senhor, os irmãos buscando Deus, o pastor Cassiano, orando pra caramba, botando os diáconos para orar. Aí daqui a pouco ele falou, o pastor Cassiano falou, diácono Ailton, vem cá, diácono Ailton, vem orar. O diácono Ailton, irmãos, ele é muito interessante. O diácono Ailton, você não entende uma palavra que ele diz, porque ele gagueja, eu aprendi a papai, né? Ele antes de falar pai, fala papapá. E eu falei, caramba, eu vou botar um gago para orar ainda, misericórdia. Aí o Ailton e o negão dessa altura assim, aí Ailton pegou o microfone, aí começou, papai! Aí eu falei, caramba, eu não sei quem foi, alguém veio lá atrás e falou assim, ô Paulinho, cara, vamos lá, vamos orar, não custa nada, meu filho, você vai ficar aí, uma vigília tão abençoada, vamos lá, vamos comigo. Aí me levou lá assim na marra, sabe aquela gravata que te dá assim na marra, para te levantar? E eu fui assim com uma vontade, né, de querer ter ficado no banco. Ele começou a orar. Daqui a pouco, o Ailton desce assim do altar da igreja, foi na minha direção e falou assim, papai, batiza! Irmão, a mão do negão, ele abraçou minha cabeça inteira. Parecia um povo, irmão, parecia um povo. E ele começou a dizer, papai, batiza! Ele só falou isso. Eu vi um fogo assim entrar pelo meu corpo, assim um raio, que foi me queimando por dentro, e foi uma alegria, era uma sensação. E eu comecei a falar em mistério, e eu fiquei assim assustado. Ele, batiza, pai, batiza! Eu comecei a falar em línguas, aí sabe, eu não sabia se eu pulava, se eu gritava, eu não sabia o que era, mas eu sabia que era bom, falando em mistérios. Aí passou aquele momento ali, um montão de gente, foi um quebrantar, toda gente de joelho orando. Aí o pastor Cassiano pegou o microfone. Vou falar uma coisa para vocês com toda sinceridade. O pastor Cassiano está faltando em muitos altares nos dias de hoje. O pastor Cassiano é um dos homens mais usados por Deus que eu conheci. Mais usados. Se você viesse falar em mistério, profetizar, meu irmão, se não fosse de Deus, olha, tu ia passar vergonha. Porque na mesma hora você, opa, isso aí não é Deus não. Opa, eu vi por muitas vezes pessoas que não conheciam a igreja chegar do outro local para falar em mistério, falando isso não é Deus, daqui a pouco a pessoa caía possessa no chão. Mas sai em nome de Jesus. E antes de enganar um montão de gente lá na cantina, lá no pátio. Pastor Cassiano é um homem que hoje nós temos muitos pregadores aí no mundo gospel, porque ele ganhou para Jesus. Você já ouviu falar lá da sala nossa da Renascer, né? Da Renascer, a Sônia Hernandes, e quem ganhou para Jesus foi ele. Muitos pregadores de renome aí, ele ganhou para Jesus.
Viajou, irmãos, o Brasil inteiro, foi missionário no Brasil inteiro. Era um homem usadíssimo por Deus em profecia, cheio do poder de Deus. Aí o pastor Cassiano pegou o microfone, aí falou assim: não sai ninguém daqui, por favor, por gentileza, não sai ninguém daqui. Você, meu filho, você não foi batizado. Mas eu falei: você não foi batizado, pode sentar lá, por favor. Aí ficava olhando: você também, você não foi, pode sentar lá. Você também, você não foi, pode sentar lá. Aí eu falei: eu também não fui. Pô, irmão, eu fiquei um mês jejuando, fiquei desidratado, doente. E agora, na primeira vigília, eu já estava levantando para ir embora. Eu falei: vou junto com eles. Aí ele chegou, olhou assim: você entrou aqui com uma dúvida muito grande. Você fez algo que Deus não gostou. Você não foi batizado antes porque você tentou o enchimento do Espírito com o propósito que não era de Deus, mas hoje você estava vazio disso, e por isso que Deus hoje te encheu. Você foi batizado hoje. Você sabe o que é isso, irmãos? Isso é maravilhoso. Ali, a partir dali, eu comecei a buscar mais a Deus, eu comecei a buscar, a orar. Você sabe o que esse batismo fez comigo? Me fez não perder uma aula de história bíblica, de EBD. Eu comecei a estudar a Bíblia, eu fui para o seminário, eu comecei a dar aula. Irmãos, quem é cheio do Espírito Santo busca mais Deus. Quem é visitado pelo Espírito Santo quer mais esse fogo. Ele não quer que esse fogo venha se apagar. Ao contrário, Ele quer que essa chama fique acesa. Vamos colocar em pé, queridos, em nome de Jesus, em nome do Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Deus e Pai, chamas no altar. Está faltando isso, Deus. Chama no altar não é quando a gente grita muito, não é quando a gente prega de uma maneira que talvez seja um pouco mais exaltada, a voz mais alta, mas chama no altar quando é o Espírito Santo que nos incendeia algo. Eu não esqueço, Deus, da irmã Salete, que o Senhor já recolheu a tua profetisa. Falava baixinho. Eu tinha que botar o ouvido ou os ouvidos próximo da sua boca para ouvir quando ela falava. Nunca vi irmã Salete falar em línguas estranhas. Mas quando o Senhor tomava aquela mulher, ela falava o nosso português, mas o que falava ia lá dentro da nossa alma. Aleluia. Era o teu fogo, Deus, que queimava a gente, que ouvia a tua voz ali e saía dali incendiado. Saía dali às vezes envergonhado, porque é assim que a gente se sente quando pensamos que somos alguma coisa e o Espírito Santo fala: você não é nada disso, mas você pode ser alguém. Eu posso encher você, eu posso transformar você, eu posso botar fogo no altar da sua alma. Oh, aleluia. Sabe, Jesus, que haja profetas e profetisas do Senhor, que haja fogo no altar da nossa alma, que nosso coração se incendeie com o teu Espírito, que a gente busque mais o Senhor, que a gente experimente um avivamento, Deus, mas um verdadeiro avivamento. É verdade, ó Deus. Um avivamento, Deus, que nos aproxima de Ti. Um avivamento, Deus, que não nos contentamos com a frieza espiritual. Por isso, Deus, eu te peço, incendeie este altar. Comece pela minha vida. Incendeia a minha alma, incendeia a alma de cada líder desta igreja, Deus, que a gente tenha nossa alma incendiada pelo Teu Espírito Santo, que esta igreja seja tomada pelo Senhor, que esta igreja, Deus, venha falar em mistério, venha ter revelação, venha ter visões espirituais, mas tudo do alto e produzido no altar, porque é no altar do Senhor que essas coisas acontecem. É no altar do Senhor onde o fogo pega. É no altar do Senhor onde às vezes
O nosso pecado é revelado, mas também é apagado pelo teu sangue. É no altar onde tem conserto, é no altar, Deus, onde a nossa alma se relaciona com o teu Espírito Santo. Incendeia a nossa alma nesta noite, Deus. Incendeia esta igreja, Deus. Incendeia esta igreja. Que essa igreja seja um luzeiro, uma chama acesa. Não uma chama produzida por fogos artificiais, mas produzida pelo fogo do teu Espírito Santo. E se o fogo do teu Espírito Santo, Deus, incendiar esta igreja, oh Deus, certamente nós veremos paralíticos andar, o coxo se levantar, o cego ver, o mudo falar, vidas sendo restauradas, o pecado sendo banido da vida de muita gente. Então, Deus, que o fogo pegue neste altar e incendeie a tua igreja por inteiro. Faça isto, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Adore o Senhor. Glória, 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 glória. Te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Adora o Senhor, diga para Ele. Em verdade.